Olá a todos, saudações. O objetivo desta videoaula é mostrar como a aplicação do algoritmo de problema de alocação ou de designação pode nos auxiliar na resolução de problemas do cotidiano nesta área de conhecimento. Há 3 semestres, coloco como atividades mensais um assunto complementar ao texto disponibilizado no site regular do nosso curso. Este não será diferente. O assunto novo a ser apresentado é um caso particular de transporte, a alocação de recursos. Os conhecimentos básicos acerca do problema de transporte são apresentados no material da disciplina. Apesar de não termos estudado esta questão no texto regular da mesma, vamos apresentá-la como um complemento ao nosso estudo introdutório teórico. A teoria específica pode ser estudada no e-book de pesquisa operacional, disponibilizado no sistema de atividades, capítulo 5, páginas 129 a 150. O problema da designação requer que cada origem tenha uma unidade disponível e cada destino necessita também de uma só unidade. É o caso de escalar vendedores para as regiões de vendas, máquinas para diversos locais, ou seja, consiste em alocar uma oferta a uma determinada demanda. Como já dito, é um caso particular do problema de transporte, onde o objetivo é alocar cada recurso a uma única atividade e vice-versa. Cada recurso alocado a uma única atividade. Muito bem. Graficamente, podemos expressar o modelo de alocação como um conjunto de origens, A1, A2, A3, AI até AN, e um conjunto de destinos, B1, B2, B3, BJ e BN. E cada origem deverá enviar uma quantidade X para um determinado destino a um custo C. O primeiro índice é a origem, o segundo índice representa o destino. Muito bem. Matricialmente, nós podemos representar o nosso problema desta forma, aonde nós temos aqui as colunas designando cada um dos destinos e as origens sendo designadas por cada uma dessas linhas, sendo que o custo da origem 1 para o destino 1 é dado por C, para que uma determinada quantidade X seja transportada dessa origem para esse destino. Cada origem deve fazer uma determinada oferta, que no nosso caso aqui é unitária. E cada destino deve ter uma procura, ou seja, uma demanda que é representada por cada um desses coeficientes B, que no nosso caso é unitário aqui também. No problema de alocação, obrigatoriamente, as ofertas devem ser iguais às demandas representadas pela procura. Caso não sejam, acrescentam-se ofertas ou demandas, procuras fictícias, de modo a tornar a matriz quadrada. O motivo desse balanceamento é fazer com que somente uma oferta atenda a uma demanda e vice-versa, que uma demanda seja atendida por somente uma oferta. Em determinado tempo, ou posição, ou função, local, uma entidade pode ocupar somente uma atribuição e vice-versa. Por exemplo, uma máquina ocupa somente uma posição, e uma posição é ocupada por somente uma máquina. Assim como um funcionário ocupa somente uma função, e a função é ocupada somente por um funcionário. Muito bem. Como resolver essa questão, então? Bem, nós vamos resolver essa questão por um procedimento chamado de algoritmo, que é um conjunto de instruções executadas em ordem lógica sequencial, repetidas um determinado número de vezes e que produz um resultado. Vamos descrever o algoritmo da solução considerando que o problema posto esteja de tal maneira que a matriz inicial de custos já esteja definida a função das ofertas e das demandas, ou seja, haja um equilíbrio entre ofertas e demandas. Isso quer dizer que a matriz é quadrada. Então, nós vamos seguir esses 8 passos. Então, o primeiro passo diz, para nós reduzirmos a matriz de custo, de que maneira? Para cada linha, tomar o menor elemento e subtrair de cada membro. Depois, se no final desse processo
existir alguma coluna sem zero, então aplicar o processo acima às colunas respectivas. Se a matriz reduzida não contiver mais de um zero na mesma linha e ou coluna, então ela corresponde à solução ótima. Nesse caso, precisamos alocar os recursos das células que possuem os menores custos. São dados pelas posições zeros. Se a matriz reduzida contiver mais de um zero na mesma linha e ou coluna, então nós vamos cobrir os zeros com tantas setas quanto forem necessárias, sempre com o menor número possível das mesmas. Se o número de retas traçadas for igual à ordem da matriz, então a solução é ótima. Vamos alocar o recurso começando pelas linhas que só apresentam um valor zero, passando em seguida para as demais linhas, na célula que apresentar o menor custo, logicamente. Ao término, podemos, então, calcular o valor da função objetiva, que é dado pelo somatório dos custos das células da matriz inicial, onde foram alocados os recursos no fim do processo. Se o requisito do passo 5 não for atendido, então, de todos os números que não estejam cortados, nós vamos escolher o menor. Vamos subtrair esse valor de todos os elementos que ficaram descobertos e somar esse valor a todos os elementos cobertos por duas setas simultaneamente. Vamos repetir esse processo, ou esse conjunto, de passos de 2 a 6, quantas vezes forem necessárias, até que se cumpra a regra 5. Então, este é o nosso algoritmo. Bem, falando assim, fica muito difícil de se entender o algoritmo. Vamos fazer dois exemplos para clarear as nossas ideias. Então, o primeiro exemplo é o exemplo das máquinas. Uma companhia comprou 3 máquinas diferentes que podem ser instaladas em 4 lugares distintos na fábrica. O objetivo é instalar as mesmas de forma a minimizar o custo total de manuseio do material. São dados os custos de manuseio conforme a tabela abaixo. Então, eu tenho a máquina 1 a ser instaladas nos locais 1, 2, 3 e 4, com esses seus respectivos custos, assim como a máquina 2 e a máquina 3. Na máquina 2 tem um particular aqui, que essa máquina 2 não pode ser alocada no local 2, mas ela pode ser alocada no local 1, ou 3, ou 4. Esse asterisco informa que a máquina 2 não pode ser instalada nesse local. Bom, vejamos. Então, partimos para a solução aplicando aquele nosso algoritmo. Muito bem. Está aqui a nossa matriz de custo inicial, e aqui nós vemos que, como o número de máquinas é diferente dos números de locais, nós devemos acrescentar uma máquina virtual para balancearmos a matriz, ou seja, torná-la quadrada, ou seja, matriz com o número de linhas igual ao número de colunas. E vamos colocar aqui como custo dessa máquina virtual ser alocada aos locais 1, 2, ou 3, ou 4, igual a 0. Muito bem. A partir de agora, a gente pode, então, aplicar a regra 1, que é, para cada linha, tomar o menor elemento e subtraí-lo de cada membro. Portanto, então, o nosso menor elemento aqui da linha 1 é 10, vamos subtrair cada um desses dos membros da linha, o valor 10. Obtemos, então, 3, 0, 2 e 1. E vamos repetir esse processo para cada uma das linhas restantes. Escolhendo, então, o menor valor aqui, que é o 5, vamos subtrair o 5 de todos os elementos da linha. E, finalmente, o 0 aqui, que é o 0, não há necessidade de fazer nenhuma conta. Muito bem. Na matriz reduzida, como todas as colunas apresentam 0, então vamos passar à regra 3, que diz que se a matriz reduzida não contiver mais de um valor 0 na mesma linha e ou coluna, então ela corresponde à solução ótima. Veja então que essa matriz obtida, ela contradiz essa regra. Por quê? Porque nós temos uma linha aqui com mais um 0.
Portanto, vamos passar à regra 4. Como tem mais um zero na linha 4, então aplicamos a regra 4, que diz que se a matriz contiver mais um valor zero na mesma linha e ou coluna, vamos cobrir os zeros com tantas setas quantas forem necessárias, sempre com o menor número possível de retas. Então, passemos a cobrir as nossas linhas. Podemos fazer dessa maneira com retas horizontais ou então com retas verticais. Muito bem. Com o número de linhas que cobre os zeros é igual a 4, ou seja, mesma ordem da matriz, então a solução é ótima. Pela regra 5, se o número de retas traçadas for igual à ordem da matriz, a solução é ótima. Vamos alocar o recurso, começando pelas linhas que só apresentam um valor zero, passando em seguida para as demais linhas, na célula que apresentar o menor custo. Portanto, satisfeito esse requisito, podemos então alocar os recursos, começando a partir das linhas que contêm somente um zero. A máquina 1 vai para o local 2, a máquina 2 vai para o local 3, máquina 3 vai para o local 1 e a máquina virtual não irá para local nenhum porque ela não existe. Ou seja, o local 4 ficará sem receber máquina alguma, pois a máquina virtual não existe na realidade. E assim nós conseguimos chegar à nossa solução. Então, com um custo total das alocações de 28 unidades monetárias, resultante do somatório de 10 mais 13 mais 5. Então, esse foi o nosso primeiro exemplo. Vamos ao nosso segundo exemplo. Nosso segundo exemplo, um pouco diferente, porque a nossa matriz já é quadrada. É uma companhia de transporte que possui 5 caminhões, com os quais deve fazer 5 viagens. Os custos das viagens em unidades monetárias respectivas são dadas pela tabela abaixo. O objetivo é alocar cada caminhão de forma a minimizar o custo global das viagens previstas. Então, nós temos aqui o caminhão 1, fazendo a viagem com custo 8, ou a viagem 2 com custo 3, ou a viagem 3 com custo 11, e assim por diante, até o último caminhão 5, com custo 14 na viagem 5. O que nós precisamos fazer é verificar qual a melhor combinação que nos dê um somatório total que seja mínimo, relativo ao custo dessas viagens. Muito bem. Então, essa é a nossa matriz de custo. Vamos ver, então, como fazer isso aí. Temos, então, essa nossa matriz de custo. Como ela é quadrada, então podemos aplicar o algoritmo diretamente, sem necessidade de acrescentar ofertante, no caso caminhões, ou demandante, no caso viagens. Vamos à aplicação do algoritmo. Regra 1. Para cada linha, tomar o menor elemento e subtraí-lo de cada membro da linha. Então, temos a primeira linha, o menor elemento é o 3, vamos subtrair o 3 de todos esses elementos da linha. Temos esse resultado. Como nós temos 5 linhas, vamos repetir esse processo para as nossas demais linhas. Agora o menor elemento aqui é o 8. Depois aqui vamos tirar 10 de toda essa linha. E aqui vamos tirar o 3, que é o menor elemento de toda a linha 5. Muito bem. Essa então é a nossa matriz reduzida. Aplicada a regra, verificamos que a coluna V5 ficou sem zeros. Então, vamos aplicar a regra 2 do processo nessa coluna. Ou seja, se ao final do processo existir alguma coluna sem zero, então aplicar a operação do passo anterior às colunas respectivas. Ou seja, o passo anterior é exatamente aquela operação que nós fizemos com as nossas linhas. E aí, então, colocamos a nossa última coluna com zero. Note que nós pegamos o 3, substituindo todos os elementos da linha, obtivemos então esses valores. Muito bem. Como na matriz resultante há mais um zero,
na linha C3, então aplicamos a regra 4, que diz que se a matriz reduzida contiver mais de um zero na mesma linha, ou coluna, cobrir os zeros com tantas retas quantas forem necessárias, sempre com o menor número possível de retas. Então nós vamos fazer isso agora, na nossa matriz. Primeira reta, a segunda reta, a terceira e a quarta. Ou seja, vamos arranjar uma combinação com o menor número de retas que cubram todos os zeros. Bom, feito isso, notamos que o número de retas é igual a 4, ou seja, menor que a matriz, que a ordem da matriz. Então, vamos passar a regra 6, que diz, de todos os números que não sejam cortados, escolher o menor, no nosso caso aqui é o 2, e subtrair esse valor de todos os elementos que ficaram descobertos, e somar esse valor a todos os elementos cobertos por duas retas simultaneamente. Então, nós vamos subtrair o 2 desses elementos que ficaram descobertos e vamos somar o 2 nesses elementos que ficaram cobertos por duas retas simultaneamente. É isso que diz a regra. Então, vamos lá. Passemos então a primeira operação, a segunda operação de subtração dos elementos, depois a primeira soma, 5 mais 2, 7, 8 mais 2, 10, e 3 mais 2, 5. Portanto, esta é a nossa matriz obtida. Aplicamos novamente a regra 4 e verificamos que o número de retas que cobrem os zeros é igual a 5. Então, vamos ver aqui, vamos pegar aqui as retas, cobrir as retas, cobrir com as setas. Podemos fazer isso de duas maneiras. Com setas verticais ou horizontais, e notamos que o número de retas é igual ao número da ordem da matriz, igual a 5. Então, chegamos à solução ótima. O que nós precisamos fazer agora é alocar os recursos começando pelas linhas que apresentam somente um valor zero, e em seguida as demais linhas que apresentam zero na célula de menor custo. Portanto, então, vamos alocar caminhão C1 na viagem 2, vejam que começando com as linhas com um zero somente, depois a próxima linha, a próxima, e assim sucessivamente, de tal maneira que nós obtivemos então, como solução, que o caminhão fará a viagem 2, o caminhão C2 fará a viagem 1, o C3 fará a viagem 5, o caminhão 4 fará a viagem V3 e o caminhão 5 fará a viagem V4. O nosso custo total aqui vai ser o somatório de 3 mais 7 mais 11 mais 14 mais 3, os custos respectivos das viagens feitas pelos respectivos caminhões, totalizando 38 unidades monetárias. Finalizamos aqui, então, os exemplos que mostram como a aplicação do algoritmo de alocação pode resolver esse tipo particular de problema de transporte. Espero que tenham aproveitado. Agora é estudar para fixar os conceitos. Estude os exemplos dados no capítulo 5, citado anteriormente, que obterão o conhecimento necessário para atingir os objetivos propostos. Grato, bons estudos, até a próxima.